A polícia do Rio de Janeiro espera que outros 2 suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente se apresentem hoje. Um deles é Vitor Hugo Oliveira Simonim, filho do agora ex-secretário de Governança do Estado, José Carlos Costa Simonim, que foi exonerado do cargo depois da denúncia da Band News FM. O crime contra essa jovem teria ocorrido no apartamento dele em Copacabana. A história toda é chocante. Esse apartamento costuma ser alugado para temporada. E depois do relato feito pela garota, outras 2 vítimas denunciaram o mesmo grupo. Aparentemente eram pessoas que atraíam essas vítimas para esse para uma emboscada nesse apartamento. Um dos abusos teria ocorrido em outubro do ano passado e temos mais informações do Rio de Janeiro com João Boeri. Quais são as últimas, Boeri? Bom dia. Oi, Megali, muito bom dia a você e a todos. Expectativa, segundo o delegado Ângelo Lages, que esses 2 outros foragidos se entreguem ainda na manhã de hoje. Como você disse, Vitor Hugo Oliveira Simonim, filho do subsecretário de Governança, Compliance e Gestão do Rio, José Carlos Costa Simonim, que, segundo o governo do estado, a exoneração dele deve ser publicada no Diário Oficial de hoje, que deve sair em instantes. O segundo foragido, também, segundo a Polícia Civil, deve se entregar aqui na delegacia de Copacabana, na zona sul do Rio, que investiga esse caso, e bairro onde aconteceu o caso mais recente também, segundo o próprio delegado Ângelo Lages. Porque depois que essas vítimas procuraram a Polícia Civil, depois da repercussão desse caso do dia 31 de janeiro, já se sabe, segundo o delegado Ângelo Lages, que a Polícia Civil vai instaurar 2 inquéritos para apurar se ao menos parte desse grupo fez outras vítimas aqui no estado do Rio. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é importante a gente destacar o Matheus Veríssimo, Zoel Martins, de 19 anos, que foi o primeiro a se entregar ontem, vai passar por audiência de custódia no início da tarde de hoje. 1h, provavelmente a audiência de custódia deve manter a prisão dele. O segundo a se entregar ontem foi o João Gabriel Xavier Bertot, também de 19 anos, se entregou não aqui na delegacia de Copacabana, mas próximo, na delegacia de Botafogo, e foi direto ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Segundo o delegado Ângelo Lages, todos os 4 respondem por crime de estupro qualificado, por se tratar de uma menor de idade, uma adolescente de 17 anos, crime de estupro coletivo, e o Ministério Público do Rio ainda colocou mais um crime de cárcere privado, porque, segundo o depoimento, a adolescente de 17 anos foi impedida de deixar o quarto, onde, segundo a polícia, foi estuprada no dia 31 de janeiro, naquela noite do dia 31. A gente conversou com o delegado Ângelo Lages, que falou dessas novas vítimas que procuraram e da coragem dessa adolescente de 17 anos. Você vê a importância dessa adolescente que foi vítima. Ela saiu do apartamento totalmente abalada psicologicamente, mas ela teve a coragem de contar o que aconteceu para ela. É um momento difícil. Ela contou para o irmão, chegou em casa, contou para a mãe, e a mãe não teve dúvidas. Vão procurar a Polícia Civil. Os 2 casos que vão ser investigados, então, o primeiro aconteceu em agosto de 2023, quando uma vítima tinha 14 anos de idade, e o outro em outubro do ano passado, em uma festa no Humaitá, também na zona sul do Rio de Janeiro. Então, Bruno Felipe dos Santos Alegrete e Vitor Hugo Oliveira Simonim, considerados foragidos, devem se entregar ainda na manhã de hoje, pessoal. Certo, Boeri, obrigada. Dá uma angústia, né? A gente ouvir todas as histórias sobre esse caso. Eu estava lendo agora há pouco, né? E o Boeri acompanhou toda a apuração até aqui por parte da polícia. A polícia tem outros elementos, tem muitos elementos, inclusive. O depoimento dessa jovem, ele é muito, muito forte, não é, Boeri? E a polícia tem novos elementos, inclusive, de algumas imagens que mostram o que seria um desses rapazes, mentor do crime cometido contra essa adolescente, comemorando o ato. Então, segundo a polícia, há imagens que apontam para gestos que indicam que um deles estava comemorando o que tinha acontecido, comemorando a brutalidade que foi cometida contra essa adolescente, o que nos dá um pouco mais de elementos também para entender de que tipo de gente a gente está falando, né, Boeri?
A investigação da Polícia Civil, Sheila, ela é muito robusta. É uma investigação de 1 mês. Os mandados de prisão demoraram a sair na Justiça do Rio. Primeiro o delegado pediu em plantão judiciário, depois uma outra vara acolheu esses pedidos, mas a investigação é muito robusta. Tem todo o circuito interno desse prédio em Copacabana, que inclusive o apartamento está no nome do subsecretário de Governo do Rio, José Carlos Costa Simonim, e nas imagens das câmeras, o menor de 17 anos, que foi o mentor desse caso mais recente, segundo as investigações, e o mentor daquele caso de agosto de 2023, quando o adolescente de 17 anos deixa o imóvel, ele aparece comemorando e ainda manda uma mensagem para ela, perguntando se ela teria chegado bem, rindo depois dessa mensagem. O Boeri, deixa eu te fazer uma pergunta. O Rio de Janeiro, embora seja uma metrópole, uma cidade gigantesca, a segunda maior do Brasil, ela tem algumas características ainda da velha capital, dos sobrenomes, né, das pequenas bolhas em que a elite, praticamente toda ela se conhece pessoalmente, né, e se encontra nos mesmos locais. A zona sul do Rio, né, mais abastada, ela é muito pequena. Você vê no mapa ali, ele é um local muito pequeno, então circulam pelos mesmos locais, pelos mesmos locais boa parte da fina flor, entre aspas, né? Da nata, também, entre aspas, da sociedade do Rio de Janeiro. Até que ponto esses sobrenomes, essas figuras aí das quais a gente está tratando, para quem não é do Rio de Janeiro, são conhecidos publicamente, né? O colégio em que estudavam está entre os melhores da cidade. Em que prateleira social se encontram aí esses agressores? Segundo a Polícia Civil, Megali, são todos de classe média alta. Segundo o próprio delegado Ângelo Lages, em relação ao sobrenome, publicamente, eu confesso que ainda não tinha ouvido falar, por exemplo, em Simonim, além do subsecretário do Governo do Estado do Rio, José Carlos Costa, o Bruno Felipe dos Santos Alegretti. O Alegretti é um sobrenome italiano, e aí pesquisando depois dessa repercussão do caso, é um nome de influência, sim, aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas publicamente ainda não tinha ouvido falar. O Vitor Hugo Oliveira Simonim, filho do subsecretário, e esse menor de 17 anos, eles estudam no Colégio Pedro II. É um colégio federal, um dos mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro. Muitos pais sonham que os filhos estudem no Colégio Pedro II, pelo menos era assim até meses atrás, anos atrás, mudou um pouco depois da pandemia da Covid-19, pelo atraso no ano curricular, mas ainda é um colégio muito tradicional aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vitor Hugo Oliveira Simonim, filho do subsecretário, e o menor de 17 anos estudam lá. O Bruno Felipe dos Santos Alegretti tinha acabado de passar para a Unirio, Universidade Federal aqui também, que já disse que suspendeu o aluno por 120 dias, e o Colégio Pedro II disse que já iniciou o procedimento de expulsão do Vitor Hugo Oliveira Simonim e do menor de 17 anos. A última rapidinha, o Vitor Hugo e o menor, segundo o Grêmio Estudantil do Colégio Pedro II, já teriam vazado imagens de meninas, imagens de assédio dentro do próprio colégio. Veja só, e por que isso importa, Megali? Importa porque são pessoas que tiveram acesso à melhor educação, que certamente já tiveram conversas na escola a respeito da questão de gênero, são pessoas que provavelmente já fizeram viagens para o exterior e conheceram, né, locais muitíssimo civilizados, conheceram outras culturas. Então você vê que quando a índole fala mais alto, não há ambiente, não há colégio, não há educação, não há viagem que dê jeito, né? Estamos falando aí de um comportamento tristemente típico de uma certa elite, não toda a elite, tá? Ninguém tá fazendo guerra de classes aqui, mas de uma certa elite brasileira que acha que tudo pode, né? Que tudo a ela é permitido. Carla,